A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do terceiro trimestre do ano de 2019, que tem por título A Mordomia das Finanças. O texto áureo nos diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. A verdade prática: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, codimento e amor. O cristão deve ser grato a Deus por tudo que o Senhor nos deu. Pelo emprego que o Senhor nos deu, pela renda que entra na nossa casa e que nós, como cristãos, devemos usar essa renda, esse dinheiro, com sabedoria para que nós possamos pagar todas as nossas despesas sem ultrapassar, para que nós não fiquemos endividados e isso atrapalhe até nossa vida cristã. E também não deixar que o dinheiro seja a primícia da nossa vida. Que o dinheiro domine a nossa vida. Deus tem que ser a primícia. Deus em primeiro lugar. É Deus que nos dá sabedoria para que nós possamos lidar com esse dinheiro, com as finanças. A leitura bíblica em classe, Eclesiastes 5, 10, 11, 1 Timóteo 6, versículos 6 ao 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem, que mais proveito, pois, tem os seus donos do que a verem com seus olhos. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O cristão deve saber lidar com o dinheiro, usar de sabedoria, de prudência e com amor, saber administrar esse dinheiro e não fazer do dinheiro aquela prioridade da sua vida. Amar o dinheiro e querer mais. Devemos nos contentar em cobrirmos, como diz a Bíblia, nos alimentarmos e nunca ficar juntando
juntando, pensando só em juntar esse dinheiro. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, quando o Senhor nos chamar, nada desse mundo levaremos. É claro que devemos ter sempre uma reserva para aqueles momentos difíceis, saber administrar para que nós possamos não passar aperto por causa do dinheiro, não endividarmos, gastar aquilo que podemos, aquilo que está dentro do nosso orçamento, saber que hora e quando podemos comprar tal coisa. Isto é saber usar sabedoria. O dinheiro pode ser bênção ou maldição na vida de alguém. Depende do que fazemos com ele. Depende do jeito, né? Do uso que nós fazemos dele. Tudo nesse mundo pertence ao Senhor. Desde o mundo até os habitantes que somos nós. Somos todos do Senhor. O Senhor é dono de tudo. Nós, seus filhos, por adoção em Jesus Cristo, temos convicção de que tudo que temos vem diretamente dele, do Senhor. Conforme Davi expressou, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos, como está em 1 Crônicas 29, capítulo 14. O trato com dinheiro. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isto é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente se tornaram miseráveis, como revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 17. Em Apocalipse, o nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar em estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos do Senhor. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidade, violência e crimes inomináveis. É pecado ser rico, ter dinheiro não é. O problema maior é pôr o dinheiro em primeiro lugar. Deixar Deus de lado, deixar as coisas de lado, deixar o lado espiritual de lado, não cuidar das coisas espirituais, pensar somente em ganhar dinheiro, que a cobiça vai aumentando. E todos sabemos o quantas pessoas estragaram sua vida por causa do dinheiro. Quantas mortes, quantos assassinatos foram cometidos por causa do dinheiro. Quantos crimes cometidos por causa do dinheiro. Com Deus em primeiro lugar na nossa vida, como primícia na nossa vida, nós saberemos usar o dinheiro, lidar com o dinheiro. Deus
nos dá sabedoria. Em tudo, vamos dar graças e pedir a Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria para lidar com o dinheiro, para lidar com as finanças. Que sabemos que lidar com dinheiro não é fácil. Muito bom comprar, mas devemos saber que o dia do boleto chega nas nossas casas e devemos pagar. Devemos comprar aquilo que cabe dentro do nosso orçamento. E também aquilo que nós realmente necessitamos. Antes de comprar qualquer coisa, devemos nos perguntar: realmente precisamos disso? Ou estamos comprando por comprar? Às vezes, muitas vezes, compramos algo, um material que achamos bonitinho. Tá baratinho. Mas devemos nos perguntar: vai ser útil para nós? Por que estamos comprando? Será que nós vamos comprar para depois deixar no cantinho ali sem ser usado? Porque às vezes compramos um material baratinho, mas amanhã aparece outro. E de pouco em pouco vira aquele monte de dinheiro, aquele monte de dívida que nós não podemos pagar. É assim que nós vamos nos endividando. E dívida vai virando uma bola de neve que no final nós nem sabemos por onde começar a pagar, não temos nem condições. Então é muito bom que nós lidemos com o nosso orçamento, lidemos com as nossas finanças com sabedoria. E sempre nos perguntar: é preciso comprar? Vai nos ser útil? E não comprar por comprar, por apenas uma vaidade. Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade. Esta ensina que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Ora, as escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus. Mas, embora muito rico, veio certa vez a experimentar pobreza. Mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Muitos não podem ficar ricos. Porque se Deus prosperar tanto a vida de certas pessoas, eles vão distanciar de Deus. Deus nos conhece. Deus sabe. Se deixar alguém prosperar grandiosamente, a pessoa abandonará Deus. Viverá pelo dinheiro e o final será triste. E Deus não quer isso. Deus supre as nossas necessidades. Deus não nos deixa faltar o pão, não nos deixa faltar as vestes. Deus sabe quem pode ser rico ou quem pode viver sempre
com, digamos, um salário mínimo, pagando somente as despesas da casa. Mas o importante para Deus e o mais importante para nós também é estarmos com comunhão com o Senhor. Estarmos em comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos garante vitória. É falsa essa teologia da prosperidade. É falso dizer que todo crente deve ser rico porque temos o Pai rico, um Pai que é dono do mundo. Às vezes, eu não vou saber lidar com muito dinheiro. Isso pode até me distanciar. Estou falando de mim. Isso pode me distanciar do Senhor. Deus nos conhece. Deus dá aquilo que a pessoa precisa e aquilo que a pessoa consegue dominar, consegue administrar, sem atrapalhar a sua vida espiritual, sem atrapalhar a comunhão com Ele. Deus conhece no passado, nos conhece o presente e conhece também o nosso futuro. Sabe até que ponto nós iremos. Devemos ser grato a Deus pelo que Ele nos deu e pedir sabedoria, agir com sabedoria para lidar com o dinheiro. Deus é prioridade em nossas vidas. Jó foi um homem muito rico e fiel a Deus. Deus conhecia a fidelidade de Jó. Permitiu que ele perdesse tudo. Deus sabia que ele jamais abandonaria a fé. E Jó, sendo rico, perdeu tudo. Ficou pobre, sem nada, e nem assim negou a fé. E Deus deu em dobro tudo que Jó possuía. Vale a pena ser fiel a Deus. Precisamos do dinheiro para viver nesse mundo. Precisamos trabalhar, ganhar, receber o nosso dinheiro honestamente e administrá-lo com sabedoria. Mas muito mais precisamos da presença de Deus. Precisamos estar em comunhão com o Senhor. Deus é tudo em nossa vida. Sem Deus não somos nada. Deus é o dono de tudo. Por isso, o que temos vem dele. Tudo que nós temos é do Senhor. O Senhor nos deu. Devemos administrar bem. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que
ostenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que o degradam e humilham. Por isso, ao cristão sincero não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica, com drogas, prostituição, aborto, etc. Tudo que desagrada a Deus, tudo que é contra Deus, contra a lei de Deus, devemos nos afastar. Trabalhar honestamente. Fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como jogo do bicho, do bingo, rifa, loteria e outras formas fáceis de se angariar riqueza. Em Provérbios, lemos: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, versículo 20. Não devemos nos apressar em ganhar dinheiro. Dinheiro fácil, vai fácil, e também pode levar o homem à queda. Pode levar o homem a distanciar de Deus. Que nós sigamos o caminho certo, o caminho que Deus nos orienta a seguirmos para ganharmos o nosso dinheiro honestamente. Tudo que precisamos, toda a resposta, as perguntas, as dúvidas estão aqui. Fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. É uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Está em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Deus não condena a riqueza em si. Pode cristão ser rico? Sim. Do seu suor, do seu trabalho, honestamente. Deus não condena. Mas Deus condena a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O que Deus condena é a ganância, é a ambição desenfreada por riquezas, como está em Provérbios 28, 20. Deus não condena. Deus não é contra o cristão ter dinheiro, ter riquezas. Porém, ele é contra a ambição, contra a ganância que o dinheiro pode trazer na vida do homem. Pode sim ser rico, milionário, ter dinheiro, ter muitos bens, mas não negar a fé,
permanecer fiel a Deus, em comunhão com Deus, colocando Deus acima de tudo, sabendo agradecer a Deus e jamais desviando da fé, como fez Jó, como fez Abraão. Muitos ricos, os dois, eram muitos ricos. Mas nem por isso eles deixaram a ambição, a cobiça tomar conta de suas vidas e nem perder a fé. Mesmo rico, com muita riqueza, deixaram Deus dominar a vida deles. Não deixaram que a cobiça os destruísse. Que nós sejamos fiéis ao Senhor, que o Senhor nos conhece hoje e conhece o nosso futuro. Que nossas vidas nós possamos colocar na mão de Deus a cada dia. Trabalharmos mais espiritualmente, que nossa fé possa crescer, que nós possamos crer mais e mais no Senhor e estar com aquele desejo de estar sempre em comunhão e mais perto do Senhor. Deus cumpre suas promessas. Deus se prometeu, Ele cumpre tudo em nossas vidas. Não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Deus é conosco. O cristão deve trabalhar honestamente, fugir das práticas ilícitas e da avareza, que muito desagrada a Deus e derruba o homem. A avareza pelo dinheiro. Devemos sempre nos lembrar que quando o Senhor nos chamar, desse mundo não levaremos nada. Vamos dar prioridade à palavra e à fidelidade ao nosso Senhor Deus. Como o cristão deve utilizar o seu dinheiro na igreja do Senhor? Como podemos usar o nosso dinheiro na igreja do Senhor? Como vamos usar o nosso dinheiro na casa do Senhor? Eis a resposta. Na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir de modo positivo e abençoado para a manutenção da obra do Senhor. A obra do Senhor precisa de dinheiro. Tem os seus custos e é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições que a obra vai para frente, que paga as despesas na casa do Senhor. Deus é dono de tudo, de toda a riqueza. Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra aqui na terra precisa ser mantida com dinheiro. E é com nossas contribuições, nós cristãos, que são pagas todas as despesas na casa do Senhor. Como devemos usar esse dinheiro na obra do Senhor? Contribuindo com os dízimos. Deus, Ele nos dá tudo o que necessitamos. Do nosso salário, 10% que é o dízimo, não nos pertence. Pertence sim ao Senhor. É a 10ª parte do nosso salário que nós entregamos na casa do Senhor, para que os responsáveis pelas finanças, eles utilizam aquele dinheiro nas despesas, nos gastos da casa do Senhor. Contribuindo com ofertas, aquelas ofertas alçadas
Desculpa, gente. Aquelas ofertas alçadas que são levantadas quando há necessidades na igreja. Contribuindo com ofertas. Ofertas alçadas, aquelas ofertas que são levantadas quando a obra de Deus necessita comprar algo, pagar algo. Que seja na construção, construindo templos, ajudando aqueles que estão necessitados. Então, são ofertas que são levantadas na igreja, que nós contribuímos. Essa contribuição voluntária, como prova de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. São ofertas que nós devemos dar de livre e espontânea vontade e com amor, gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Deus é bom, Deus agrada e Deus retribui tudo que nós entregarmos, que nós ofertarmos a Ele. Como diz o nosso querido pastor José Lopes, estou mencionando o nome do nosso pastor aqui, porque é um pastor muito querido aqui na nossa região do Vale do Aço, aqui em Ipatinga. O nosso pastor José Lopes. Uma palavra que ele sempre fala, que eu nunca me esqueço, que Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que nós dermos para a obra, para o engrandecimento da obra de Deus, tudo que dermos para a obra, para a casa do Senhor, o Senhor nos retribui em dobro. Deus não fica devendo nada a ninguém. Uma palavra linda que eu jamais me esqueço. Uma palavra que eu ouvi do nosso amado pastor José Lopes. Deus é bom. Vale a pena guardarmos tudo que aprendemos. Tudo de bom que aprendemos com a palavra do Senhor. Deus é muito bom. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do seu alcance. Não fazer dívidas. Comprar somente aquilo que realmente necessitamos e também com valores que cabem dentro do nosso orçamento, para que nós não fiquemos devendo muito, que nosso nome suje, né? Que cai no Serasa, né? Que a gente possa perder a credibilidade de comprar a prazo. Vamos evitar, nós cristãos, evitando os extremos. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do alcance. Quantas pessoas já se endividaram com cartão de crédito? Cartão muito bom. Comprou, a gente vai comprando sem planejar nada,
sem saber o que já estamos devendo no cartão e vai virando aquela bola de neve. Passa cartão aqui, passa lá. E quantas pessoas já se endividaram? Quantas pessoas estão endividadas? Que às vezes, muitas vezes, cai até numa depressão por causa de dívidas. Muitos têm se destruído com o uso irracional do cartão de crédito. As dívidas podem provocar males, como falta da tranquilidade, causando doenças emocionais, desavenças no lar, perda da autoridade, da independência. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Outro problema é o mau testemunho perante os ímpios, quando o crente compra e não paga. Devemos saber administrar bem esse dinheiro, evitar essas dívidas, comprar fiado, sem fazer conta do pagamento do mês seguinte, se vai dar para a gente pagar essa dívida. Porque no nosso orçamento já tem aquelas dívidas que são mensais, que são as contas de energia, conta de luz, água, supermercado. São contas que todo mês nós devemos pagar, que nós não temos como tirar do nosso orçamento. Contas também tem as contas de condução. Então são contas que nós devemos estar ciente que mensalmente devemos pagar. Não podemos cortar do nosso orçamento. Por isso, além dessas contas, quando formos fazer outras contas, compras que nós podemos passar sem, que seja uma roupa, que seja um material para dentro de casa, um móvel, vamos fazer conta para ver se vai dar a pagar direitinho, para ver se cabe no nosso orçamento, para que o nosso nome não suje. E que a gente não dê mau testemunho lá fora como mal pagador. Vamos agir com sabedoria, evitando os extremos. De um lado, aos avarentos que se apegam demasiadamente à poupança, em detrimento do bem-estar dos familiares. Esses não se importam em ver os filhos passarem necessidades, pois o seu desejo de poupar e de entesourar para o futuro é irrefreável. De outro, aos que gastam além das suas possibilidades. Há pessoas de todo jeito. Tem aquelas pessoas que querem só guardar. Guardar dinheiro no banco. O banco já está lotado e quer sempre poupar, tirar da própria família, dos próprios filhos, para entesourar, não sabendo que não levarão nada. E tem aqueles que gastam além das suas possibilidades. Vamos evitar os extremos. Tendo controle da renda, é importante que se faça um orçamento familiar, observando o quanto a pessoa ganha, o quanto a pessoa gasta e, se possível, reservar para imprevisto. Muito bom devemos ter controle da nossa renda. Sempre no papel, ter o seu orçamento. O que vai dever? O que eu tenho que pagar mês que vem? Que a cabeça da gente é muito falha.
muita coisa para a gente guardar, que às vezes esquecemos até aquelas pequenas dívidas. E isso é um mau testemunho dos cristãos para os ímpios. Controle das nossas contas. É bom que tenhamos tudo escrito, fazermos um orçamento. Tudo que nós vamos pagar mês que vem, o que vai entrar de dinheiro. E, se possível, guardar para os imprevistos. Não fique por fiador. A Bíblia aconselha a isso. Não seja fiador. Muito menos forneça cheque para alguém usá-lo em seu nome. Previna-se. Vamos preservar, prevenir. Não fique por fiador. Outro cuidado importante que devemos ter é não ficar por fiador. A Bíblia desaconselha isso, como está em Provérbios 11:15. Muito menos forneça cheque para alguém usá-lo em seu nome. Previna-se. Fugindo do agiota. É verdadeira maldição quem cai nas mãos dessas pessoas, pois elas cobram usura ou os juros extorcidos. Esse tipo de atividade é ilícita. O cristão não deve praticar agiotagem, que é o empréstimo em dinheiro de modo clandestino. Além de ser ilegal, a Bíblia condena esta prática, como está em Êxodo 22:25, Levítico 25:36. Pagar os impostos é um dever do cristão, de todo cidadão. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13:7. O cristão não deve ser sonegador. Por isso não glorifica a Deus. Ainda que muitos alegam que os governos não aplicam bem o dinheiro arrecadado, desviando para outras finalidades. O cristão precisa comportar-se como cidadão dos céus e no trato com o dinheiro. É mandamento bíblico que paguemos os impostos. O cristão precisa comportar-se como cidadão do céu, no trato com o dinheiro. É mandamento bíblico que paguemos todos os impostos que nos é cobrado, independente de as autoridades administrarem mal esse dinheiro. Vamos fazer o nosso dever. É nosso dever pagar os impostos, vamos pagar. Que o Senhor muito agrada. Vamos agir como cristãos fiéis a Deus. A igreja do Senhor e a sociedade são os lugares em que o cristão deve usar o dinheiro com diligência. Chegamos à conclusão. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto,
como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Que nós, cristãos, possamos saber usar o nosso dinheiro com sabedoria, administrar bem, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom e Deus agrada que nós sejamos fiéis, que nós obedeçamos essa palavra sempre. Qualquer dúvida que tivermos, aqui encontraremos resposta. Deus é bom, que nós possamos fazer uso de tudo de bom que aprendermos para a nossa vida e pedir sabedoria a Deus para que nós prossigamos aqui na terra, fazendo a vontade do Senhor e não hajamos como pessoas que tragam mau testemunho para a obra de Deus. Que nós possamos servir ao Senhor com fidelidade e com amor. Que o Senhor possa abençoar cada um e continuar nos dando sabedoria para administrarmos bem as nossas finanças. Fiquem com Jesus. Deus abençoe a cada um.